Obrigado, senhora presidente. Bom, primeiro eu quero saudar Dom João e agradecer de coração e, ao mesmo tempo, pedir desculpa pela insistência que todos os anos, quando a gente aprova aqui o requerimento, a gente insiste, né, com a Secretaria da Arquidiocese para que esse debate possa acontecer exatamente no período da Quaresma, que é um período que culturalmente leva mais à reflexão, e porque a CNBB sempre escolhe temas de extrema importância para a população brasileira, né? É uma escolha que vem exatamente da escuta das comunidades e que isso leva a gerar uma temática que, no meu ponto de vista, nesse período nós estamos, não só padre, mas professor sempre, Zé Lima, e aqui eu quero saudar a todos aqui presentes, no nome dos dois padres também, Padre Marcelo e Padre Adriano, que está coordenando essa campanha, né, padre? E que eu vejo que esse debate a gente inicia, mas a temática ela é constante. E nesse momento nós chegamos numa crise tão profunda, porque a crise ela é econômica, ela é social, né? E leva a uma crise espiritual também. Muitas pessoas estão passando por angústias e problemas fruto desse modelo que nós vivemos, né? Então, é o primeiro ponto que eu quero levantar. Não adianta a gente estar discutindo só a nossa espiritualidade, sem analisarmos exatamente o que Dom João colocou. A vida em abundância, para que possamos ter de forma igual e justa, ela passa por uma análise da questão social, né? E que no nosso país é seríssimo, conseguimos um avanço e agora nós estamos no processo de retrocesso. Mas, com certeza, com a unidade do povo e da classe trabalhadora, nós vamos enfrentar esse cenário e superarmos. Então, a segunda coisa que eu quero colocar é a importância da temática nessa casa, porque todas as vezes que a gente discute um tema, a gente tem que refletir para ver se tem um objetivo de sensibilizar os representantes do povo, que somos nós, e que temos diferenças na visão política, na visão religiosa, na visão econômica, né? Mas tem coisas que tem que convergir, senão a gente não ajuda a melhorar a população. E a questão ambiental, ela é muito grave. Ela é grave por causa do desmatamento, ela é grave por conta do escoamento dos esgotos, por conta da deseducação nossa, que fomos, por exemplo, a minha geração, a de Zé Lima mais ou menos, né? A de Dom João acho que já foi melhor, mas nós fomos educados que os elementos da natureza, eles são infinitos, que nós podemos usar de qualquer forma, né? Que os ciclos eles se renovam sem problema, e não é assim. A ciência vem alertando, né? E hoje eu acho que a Igreja Católica, mas acredito que todas as religiões começam a despertar. Por exemplo, a religião afrodescendente, ela tem uma relação direta com a natureza, né? E esses elementos, eles estão sendo agredidos nesse momento e alguns já morrendo, como a deputada Maria colocou, né? Os rios morrem. E aí, por exemplo, aqui em Sergipe, trazendo para Sergipe, a nascente do Rio Sergipe está praticamente morta. Mas tem um programa financiado pelo Banco Mundial, que está sendo implementado e bem monitorado pela Secretaria do Meio Ambiente, de revitalização da bacia do Rio Sergipe. Ele chega assim volumoso, lindo, mas ele está extremamente agredido na sua nascente, que é no limite da Bahia com o Sergipe. A bacia do Japaratuba, né, está praticamente morta, Dom João. O que nós vimos aqui, muito bem feito, eu acho que dessa campanha, é o instrumento mais didático que eu já vi, foi exatamente esse do bioma. Os canaviais, os donos das terras estão plantando na calha do rio. Eles fazem gato, né, na linguagem popular, com a água não autorizada pela DESO para irrigação,
e que isso gera problemas graves para as comunidades e comunidades tradicionais, porque ali nós temos já vários quilombos reconhecidos, né? Então, é a questão gravíssima da bacia do Rio Japaratuba, que é considerado pelos estudiosos da Universidade Federal de Sergipe a mais degradada de Sergipe, é a bacia do Japaratuba. Mas a questão do Rio São Francisco, nós vamos sofrer mais com a transposição. E eu, desde o primeiro dia que participei de todos os debates, né, lutei muito com a igreja, principalmente do Baixo São Francisco, da Diocese de Propriá, para que pudéssemos evitar essa transposição. A transposição está atendendo aos nossos irmãos a partir de Pernambuco, mas o problema de Sergipe e Alagoas é a usina Xingó, que foi feito sem nenhum cuidado, né? Nem a escada para que possamos ter a desova dos nossos peixes e tudo mais, teve esse cuidado. E a 50 quilômetros nós já temos, né, peixes de água salgada. E aí, Dom João, tem um problema que eu sei que é da Diocese de Propriá e que luta muito, principalmente a carta, Padre Isaías, mas é um problema muito grave para todos nós. A comunidade quilombola não tem, de alguns povoados, não tem mais nem como ter água para o seu sustento. Porque o aquífero, a água que está no lençol freático, está toda salinizada. Não tem mais condições. Os nossos, as lagoas onde plantava-se o arroz, está salinizada. Então, agora eles têm que mudar a forma de lidar com as lagoas. Então, é muito grave. O outro fator que eu trago, e que não foi assim colocado de forma muito clara para todos nós, é a questão do agrotóxico. Porque não tem como a gente discutir a questão do meio ambiente, né, da nossa cidade de sobrevivência. O agronegócio, ele não tem limite, o limite dele é o lucro. Portanto, nós estamos plantando a soja, o milho, né, o feijão para exportação, que não é de qualidade, porque é com agronegócio, é com o agrotóxico, né, mas também o pequeno produtor. Por exemplo, aqui em Sergipe, até o ano passado, né, passou a ser um dos maiores produtores de milho, mas o milho, né, com agrotóxico e o milho transgênico, e que está trazendo os problemas para a nossa saúde. O câncer avança muito, e um dos principais fatores é a alimentação. E aí, para terminar a minha intervenção, eu quero colocar que existe um movimento forte em Sergipe, da agroecologia. Esse movimento, nós temos pesquisadores e mais pesquisadoras, 2 professoras do Instituto Federal da Educação. A semana passada, elas promoveram a Semana da Agroecologia. Essa semana, a partir de hoje, está sendo realizada a 3ª caravana, né, da agroecologia, que é coordenada pela rede, né, agroecológica de Sergipe. Então, eles têm todo um mapa para visitar exatamente os municípios, as localidades onde os pequenos produtores trabalham com a agroecologia. E o trabalho da agroecologia, eles conservam a semente crioula, né? Que aqui em Sergipe, o projeto que nós conseguimos aprovar o ano passado aqui na casa, um projeto de extrema importância, mas que foi construído por eles. Eu apenas fui a parlamentar, a mediadora. Todo o projeto foi construído por eles. Dei muita dor de cabeça a doutor Dioclésio, porque eu não queria que ele mudasse nem uma vírgula, porque deveria ser, porque foi uma construção coletiva, né, dos guardiões e das guardiões da semente crioula. E, portanto, hoje no Estado nós já temos uma lei que protege, uma lei que dá a denominação e o conceito do que é a semente crioula. E aqui em Sergipe a denominação é a semente da liberdade, né? E ela é de extrema importância para a nossa saúde. E essas comunidades tradicionais, elas conservam essas sementes, né, dos seus bisavós. Então, e com tecnologia social. E hoje, Dom João, já tem muitas casas da semente crioula. Eu estou aqui com o Alex, né? O Centro Dom José Brandão acompanha muito
todo esse movimento, faz parte desse movimento, a ASA faz parte desse movimento, e eu vejo que a campanha da fraternidade, nós podemos fortalecer muito todo esse movimento para que, de fato, porque eu escutando a palestra da professora do Instituto Federal, ela dizendo que a semente do milho, o vento leva a 100 metros. Então, a nossa lei, a lei que eles construíram, protege. Então, não pode ter no entorno, né, nenhum plantio transgênico, nem que use agrotóxico, porque a própria natureza leva e mata a semente crioula, entendeu? O grande problema da semente crioula é que ela é muito sensível, como nós humanos. Então, uma semente modificada geneticamente, ela é agressiva. E aí ela mata os elementos da nossa natureza. Também um professor da Universidade Federal está com uma pesquisa mostrando, e aí o professor Zé Lima pode localizar, que a nossa caatinga, né, por conta da devastação e que o manejo está sendo errado, né, nós não estamos tendo o manejo correto para a convivência com a caatinga, né, conviver com a caatinga é entender a caatinga e ver quais os elementos que nós precisamos mantê-los para a convivência. Todas as árvores e toda a vegetação da caatinga ela está sendo fragilizada. Tá? Então, não é um problema só da gente do replantio, é que ela está sendo fragilizada. Né? Então, é outro desafio para essa campanha da fraternidade. Por fim, eu quero colocar aqui que perdi nessa casa, né? Perdi, entre aspas, em 2013, a votação para que possamos ter o controle do plantio do eucalipto, né, que é a planta que mais destrói os aquíferos e os lençóis freáticos. Né, eu acho que muito por falta de informação dos colegas. Lutei, mas não consegui, perdi logo na Comissão de Constituição e Justiça, que não era inconstitucional. Né, então, eu vou recolocar esse projeto a partir desse debate, esperando também ter o apoio de todos os militantes do meio ambiente, mas principalmente meus colegas da casa, desses que assistiram aqui o vídeo colocado da campanha da fraternidade, mostrando o quanto é grave o plantio do eucalipto. Porque aqui está dando muito dinheiro, né, no Brasil inteiro. Então a gente precisa equilibrar essa ganância de ter muito e sempre querer mais e perceber que são populações inteiras prejudicadas, às vezes, por conta de um plantio, né, de um determinado proprietário que quer se apropriar de tudo sem perceber e sem ter sensibilidade, né, para a questão agroecológica. Para terminar mesmo, eu quero colocar que, por exemplo, aqui nessa casa sempre nos ajudou muito no debate da questão ambiental o ex-deputado Arnaldo Bispo, que é um proprietário, né? Ele tem propriedades rurais, acredito que ele seja um médio ou grande proprietário, mas é um químico que tem visão ecológica e ambiental e que as suas propriedades ele conserva tudo que a legislação manda. Né? Sempre aqui ele dava o exemplo da conservação da mata, né? De como é que vai equilibrar o uso, não só do rio, das lagoas, das várzeas. Né? Então, tudo isso a gente precisa discutir. E para terminar mesmo, Dom João, nós temos aqui no 17 de março uma comunidade extremamente pobre, né? Um bairro novo. E naquele bairro, dialogando com a comunidade, eu descobri que uma grande lagoa não era lagoa. E não foi eu que descobri, foram eles. Eles estavam pescando e eu perguntei se não tinha muito caramujo. Preocupado, inclusive, com o caramujo africano. Eles disseram que tinha. E tinha muita criança tomando banho. E essa lagoa, ela nunca seca, nem diminui muito, sabe? Inclusive, ela vive abastecendo os caminhões-pipas, inclusive para encher as piscinas da região de expansão aqui de Aracaju, né? Que tem muitos condomínios com muitas piscinas e tal. E eu dialogando, eu não tinha me identificado. Eu gosto de chegar nos lugares, conversar, quando descobre quem é, a professora Ana Lúcia, pela voz, né? Então, uma pessoa descobriu pela voz. A senhora é a professora Ana Lúcia, que eu escuto muito a senhora nos rádios. Eu digo, sou. Ele disse, olha, professora, aqui não é uma lagoa. Aqui é nascente de um rio.
e é nascente de um rio. Eu procurei, né, pelo geoprocessamento, a localização, a DEMA me entregou, e é o nascente de um rio. Ao levar alguns biólogos, eles disseram que ali é a última nascente do rio. Ele deve ter vindo lá da Aruana, mas é a última. Né? Agora mesmo com essa chuva, ela, como não houve muito o recuo correto para a construção do conjunto, ela inunda aquelas casas. Né? O rio inunda aquelas casas. E ao secar, ali vem cobra, sabe? Todos os animais, insetos que aumentam bastante quando você tem um enchente e quando você tem. Então, é uma coisa também, ali nós estamos assim, na beira do rio, nós estamos com uma grande ocupação, mais de 2.000 pessoas, famílias ali ocupando. Então, também nesse momento, a gente tem que ter um olhar para ver socialmente como resolver o problema daquela ocupação, socialmente, como resolver o problema de geração de renda de grande parte daqueles que estão ocupando aquele momento. Mas ver também a questão ambiental, porque ali é a nascente do rio, está totalmente degradado. Inclusive, nesses últimos 5 anos, a degradação é violenta, ele está já bastante assoreado. E eu soube que, mais uma vez, ele invadiu as casas. Eu ainda não fui visitar depois disso, mas fica aqui o nosso apelo, 2 apelos. Um, para que possamos ter todos os militantes da Igreja Católica e também todo cristão, todo pagão, todos que defendem a humanidade e o ser humano, tem um olhar especial para aquela região ali. Tem uma reserva de mangabeiras, tem 8 famílias que vivem, e a Igreja Católica que acompanha, né, a vida dessas famílias, catadoras de mangaba. Mas esse é o primeiro apelo, que todos nós possamos priorizar aquela área para a urbanização, mas a urbanização que equilibre, né, o humano, o meio ambiente e a sua condição social e econômica. E também a segunda é um apelo aos nossos deputados, colegas e colegas, que eu vou recolocar o meu projeto do eucalipto para ver se dessa vez a gente consegue passar e regulamentar o uso, não é a proibição, é o uso do eucalipto, porque ele é muito muito forte o plantio do eucalipto, e ele é muito devastador com relação ao nosso lençol freático e o nosso aquífero. Na justificativa dizia isso, mas é isso. Educação é um processo, né? E eu vejo que essa grande temática é uma temática para despertar em todos nós que não tem culpados nesse avanço e nessa destruição da natureza. Precisa de ter uma reeducação, um ressignificado do que é lidar homem-natureza, o seu processo de desenvolvimento, né, e o seu processo de manejo e de conservação, quando necessário. Muito obrigado de coração a todos que estão aqui nesse bom debate, para que possamos, de fato, contribuir com a melhoria, né, dessa relação homem-natureza e, portanto, melhorar socialmente e economicamente a nossa população. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa em seguida a Dom João José para fazer as considerações finais. O meu sentimento é de gratidão e a minha palavra é de agradecimento. E quero nas pessoas da nossa deputada Gorete Reis, Papajaca, Lagartense, presidindo aqui esta sessão, segundo a secretária. Tem mais gente aqui, viu, Papajaca? Mas também nas pessoas das nossas deputadas Maria Mendonça e a deputada Ana Lúcia, agradecer essa oportunidade dos senhores deputados, todos aqueles que fazem esta casa e esta Assembleia que seleta também acompanhando, participando. Então, muito obrigado, e gostaria de encerrar. Nós falamos tanto aqui, eu vim para que todos, ou melhor, Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Quando a gente fala de um planeta, essa casa comum, bem cuidada, a gente está pensando na vida. Então a gente pode encerrar, quem sabe, dizendo assim: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Agradecemos também à imprensa, a todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Que Deus abençoe a todos e que cada um possa fazer a sua parte no cuidado, na preservação desta casa comum, que é um bem de toda a humanidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dom José João, né, pela oportunidade de estar, né, na manhã de hoje falando da campanha da fraternidade, falando desse bem, dessa importância que é, e já parabenizando as deputadas Ana Lúcia e a deputada Maria, que são as autoras do requerimento, e todos que aprovaram, para que toda a sociedade tenha, com os que estão presentes, que estão aí através da TV Alés, a oportunidade de ouvir a campanha da fraternidade com o tema Biomas Brasileiro e Defesa da Vida, tendo como lema cultivar e guardar a criação. Então, essa é a campanha e que a gente consiga realmente propagar isso em outros locais. Gostaria de agradecer também e registrar mais uma vez a presença do Padre José Lima, aqui o coordenador da Cúria Metropolitana, Padre Adriano Andrade, da paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrar, do loteamento Jardim Piabeta, Padre Marcelo, Madre Eulina, que é a coordenadora da Congregação Filhas de Maria, religiosa das Escolas Pias, o senhor Ricardo Lima, o presidente do Conselho Regional Lacaico, CONAL, e da Associação dos Dirigentes Cristãos das Empresas em Sergipe, Henrica Minimi, coordenadora de... Menini, desculpa. Menini, é italiano, né? A gente vai ter que aprender aí. E já é uma cidadã sergipana, já recebeu o título nessa casa, né? Parabéns. A senhora Ivanira Lemos Dória, presidente do Apostolado de Oração. E todos os demais que já foram registrados, nominados aqui nessa sessão, declaro encerrada a presente sessão, convocando mais... para amanhã, para o horário regimental, já... com a palestra com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Fábio Túlio Correia Ribeiro, também no grande expediente, no dia de amanhã. Declaro encerrado. Muito bem. Chegou a tempo. Muito bem. Muito obrigado. Vocês, papajados, se entendem. O Estado conhece.